outro horário. Muito bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao intensivo preparatório para a prova do PSCS de Ponta Grossa. Eu sou a professora Carmen Lúcia de Souza Pinto, trabalho já há anos na área da educação, preparatórios, né? Muitos já foram meus alunos. Esse intensivo, ele está chamando de intensivo por conta do tempo, né? Nós só temos um mês de aula para a prova de vocês, que será dia 7 de abril. Então, nós precisamos realmente intensificar, porque são bastante conteúdos que vocês têm para se preparar. Então, o que nós iremos fazer nesse momento? Então, nós iremos intensificar as aulas. Eu vou passar já para vocês amanhã, hoje ainda eu não tenho, porque muitas pessoas estavam organizando, né, entrando na turma. Então, deixa eu só verificar. Muitas pessoas estavam entrando na turma ainda, então nós estamos organizando o Google Classroom. Google Classroom, onde vocês terão os slides, as aulas gravadas, né? A aula de hoje fica disponível amanhã, no outro dia, né? Daí vocês terão quanto tempo puderem e quiserem assistir, poderão assistir essas aulas em outro momento também, tá? Mas como eu falei, como é pouco tempo para estudo, que é apenas um mês, nós iremos intensificar essas aulas, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês, a partir de amanhã, o Google Classroom, com algumas aulas já gravadas, principalmente de lei, LDB, Estatuto da Criança e Adolescente. As outras aulas, nós iremos trabalhando, mas também iremos trabalhar depois o Estatuto LDB, mas para que vocês já estudem antes, tá? Essas aulas eu vou disponibilizar amanhã, as aulas gravadas, para que, por exemplo, no sábado, no domingo, quer assistir, na segunda, que não tem aula, poderão assistir essas aulas gravadas, tá? As nossas aulas são de terça a sexta-feira, certo? Mas o grupo exclusivo de WhatsApp é para vocês tirarem dúvidas, alguma coisa que precise, vocês poderão falar com alguns dos professores. Sou eu que vou trabalhar conhecimentos específicos, a professora Jandiana vai trabalhar língua portuguesa e o professor Sérgio matemática, tá? Eu passei o cronograma para vocês das aulas de terça a sexta-feira, sempre das 19 às 20, certo? Se tiver alguma dúvida aí, vão perguntando, a gente vai esclarecendo. Hoje nós vamos iniciar com a BNCC, tá? Nós iremos iniciar com a BNCC por conta que os outros documentos, o referencial curricular da educação infantil, o referencial de Ponta Grossa, todos esses documentos estão, né, entrelaçados com a BNCC, porque as diretrizes nós iremos trabalhar, talvez amanhã, as diretrizes, elas foram antes da BNCC, né? Então, como é que é essa sequência? Só para vocês saberem. Então, as diretrizes foram antes, a BNCC depois. As diretrizes curriculares, elas foram em 2010, né? Foram em 2010. E a BNCC 2018. Então, esse tempo, né, para que vocês entendam. Hoje, a documentação atual BNCC. Só que a BNCC, ela é toda embasada nas diretrizes. Nós estudamos ainda as diretrizes, ela está lá no edital de vocês, e na maioria dos editais, né, porque eu trabalho com preparatórios desde 2012, então sempre tem nos editais as diretrizes. Por que tem as diretrizes se hoje nós utilizamos a BNCC? Nós temos as diretrizes porque elas fundamentam teoricamente, as concepções que estão na BNCC, tá? Para que vocês saibam cada documento que ele está entrelaçado, certo? Quando a gente começa a estudar, né, eu que trabalho desde 2012 com isso, a gente vai verificando que os documentos todos estão interligados. As leis, por exemplo, a LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, né, a BNCC, as diretrizes, todos estão interligados com princípios básicos que fundamentam essas leis. Então, para um concurso público, nós precisamos saber esses fundamentos, porque a gente não consegue, em um mês, estudar tantas coisas,
mas nós sabendo bastante sobre os fundamentos, o que permeia as concepções, nós conseguiremos responder, né? Vocês conseguirão responder bastante questões. Esse é o objetivo principal, tá? Então, a aula de hoje vai ser sobre a BNCC. E daí, LDB, Estatuto, essas leis, eu vou disponibilizar as aulas gravadas. Mas nós também teremos essas aulas. Por que eu vou disponibilizar antes? Para que vocês tenham tempo também já de ir estudando antes, mais conteúdos, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Então, hoje nós vamos falar sobre a BNCC. Então, primeira coisa, sempre quando eu começo um conteúdo, eu gosto de saber o conceito, o que é BNCC? O que é Base Nacional Comum Curricular? Vocês entendendo o conceito, vocês vão saber o que significa esse documento, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela é um documento normativo. Primeira concepção, normativo, que visa nortear o ensino nas escolas de todo o Brasil. Então, a BNCC são normas. Normas, como que deve ser trabalhado dentro da escola? Normas curriculares. Ele é normativo de todas as escolas de todo o Brasil. Que escolas? As públicas e as particulares. Todas as escolas. Elas têm que, por exemplo, o PPP de uma escola tem que ser realizado de acordo com a BNCC. Deve ser norteado pela BNCC. Então, depois que saiu a BNCC, todas as escolas, todas, públicas e particulares, tiveram que refazer os seus PPPs, né, Projeto Político Pedagógico, embasado na BNCC. Tá? Então, o que é a BNCC? É um documento normativo. Tá? Ele visa nortear o ensino de todas as escolas. E o texto regulamenta quais são as aprendizagens essenciais. Esse é o outro aspecto da BNCC. Então, na BNCC, o nome já diz, Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, ela já foi prevista na Constituição Federal, em 88, mas ela foi feita em 2018, veja quanto tempo. Por isso que as diretrizes foram feitas antes da BNCC. Tá? As diretrizes foram norteando para ter depois a base, certo? Para que vocês entendam todo esse processo histórico. Muito bem. A BNCC, ela vai ter as aprendizagens essenciais. Então, isso já foi previsto na Constituição Federal. Por que foi previsto? Quando a educação tornou-se obrigatória, né, um direito na Constituição Federal, um direito para todos, essa educação não pode ser ofertada de diferentes formas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul de uma maneira, no Rio Grande do Norte de outra forma, numa escola pública de um jeito, na escola particular de outra. Não, porque ela é um direito que está lá na Constituição Federal. Por conta da educação ser um direito, a Constituição Federal, a própria lei, direcionou a que tivesse uma base nacional curricular. E nessa base tem que ter o quê? As aprendizagens essenciais. Então, a BNCC, esse documento normativo, ele tem as aprendizagens essenciais. O que é essencial? Só que a base não é Bíblia. Ela é documento normativo. Ela tem o que é essencial todas as escolas ensinarem. Todas as escolas vão ensinar a partir da base, entenderam? Por isso que a escola tem a sua autonomia de complementar, de ampliar esse conhecimento. Mas a base, ela é obrigatória a todas as escolas, certo? Por isso que são as aprendizagens essenciais. Então, se a escola é em São Paulo, uma grande capital, ou lá no sertão, eu fui agora, né,
faz um mês, eu fui para, agora no Carnaval, eu fui para uma cidade lá no Mato Grosso chamado Aquidauana. Então, Aquidauana é uma cidadezinha pequenininha. Lá naquela cidade, no Mato Grosso, procure, procure lá no Google, Aquidauana, que existe, né? Por que eu estou falando isso? Para que vocês saibam que Aquidauana, uma cidade pequenininha lá no Mato Grosso, e a capital de São Paulo, ou Curitiba, qualquer capital, né? É uma cidade grande, uma metrópole grande, tanto uma quanto a outra vai ter a base. Entenderam? Então, por isso que temos a base. Por isso que a Constituição direcionou a base. Então, a base é para que a educação, esse direito de todos, tivesse essa aprendizagem essencial. O que é essencial esse aluno aprender? Em todas as escolas. Então, ele pode frequentar uma escola pública, ele pode frequentar uma escola particular, ele pode frequentar uma escola numa grande metrópole, né, uma grande capital, como ele pode participar de uma escola pequenininha lá no Mato Grosso, lá no Paraná, onde for, bem pequenininha, uma cidade pequenininha, ele tem o direito a ter essas aprendizagens essenciais através da BNCC, tá? Então, veja a importância da BNCC. Muito bem. Então, a BNCC possui abrangência para toda a educação, já falamos isso, né? E a base norteia desde o que é ensinado na educação infantil até o ensino médio. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é para a educação básica. A educação básica vai da educação infantil até o ensino médio. Então, essas etapas, essas 3 etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, as 3 etapas formam a educação básica. E a BNCC, que vai nortear tudo que é ensinado na educação básica. Certo? Então, todos os estados e municípios dentro do Brasil devem montar suas grades curriculares, né, de acordo com a BNCC. Certo? Qualquer dúvida, vão perguntando. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, né, a BNCC é um instrumento que promove a igualdade no sistema educacional, por conta da educação ser um direito. Eu acabei de falar. O que é essa igualdade? Então, a escola lá no Rio Grande do Sul, ou lá no Rio Grande do Norte, ou uma grande capital, uma cidade pequenininha, todas as escolas no Brasil devem estar sendo norteadas pelas aprendizagens essenciais que constam na BNCC, tá? Muito bem. Então, a BNCC não consiste em um único currículo fechado, isso que eu falei para vocês, tá? Não é um currículo fechado, não é uma Bíblia. É um documento norteador, é uma referência que é usada como base. Então, a partir daquilo, aquilo é essencial, a aprendizagem é essencial para todas as escolas ensinarem. As escolas vão ensinar a mais, que bom, mas a base todas têm que ter. O que é essencial aprender, tá? Por isso é a base. Muito bem. Quais os objetivos, né? A BNCC tem por objetivo principal garantir todos os estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental. Por isso, as aprendizagens essenciais, conhecimentos e habilidades comuns em todo o território brasileiro. Então, esse é o objetivo principal da BNCC. E a garantia desse direito é válida não apenas para instituições de ensino público, mas também em escolas particulares, privadas, como eu acabei de falar para vocês. Então, todas as escolas têm que ensinar a partir da BNCC. Então, veja a importância desse documento, né? Para que a gente possa entender. Então, desse modo, é esperado, né, que as desigualdades educacionais existentes em todo o país sejam eliminadas. A BNCC foi feita por conta disso, para que o direito à educação se efetivasse a todas as pessoas, que não tivessem escolas diferentes, e sim a partir da base, tá? Para que vocês possam entender que documento é esse, né? Muito bem. Então, existe ainda um outro grande objetivo, né, para a criação e implementação da base, que é o de formar estudantes com as habilidades e conhecimentos considerados como essenciais dentro do século XXI. Então, a base, ela direciona também a essas habilidades e conhecimentos. Tá? Daí que direciona as competências, o que é essencial para o século XXI, esse aluno estar preparado. Então, a base direciona isso também.
A base não são conteúdos, são conhecimentos, habilidades e conhecimentos. O que é essencial nós formarmos nesse aluno? Tá? Não é ele saber quem descobriu o Brasil. Ele precisa saber quem descobriu o Brasil, esse conhecimento, ele precisa ter, mas ele precisa saber comunicar-se, conhecer-se. Então, nós temos habilidades e conhecimentos que são essenciais dentro do século XXI, para formar essa pessoa. Eu vou dar um exemplo bem básico, eu gosto de dar exemplos bem reflexivos para vocês, né? Quem já foi meu aluno sabe, quem não foi vai saber agora. O que eu gosto de que vocês pensem, né, sobre a base? Por exemplo, a pandemia, gente, a pandemia. A pandemia nos mostrou que muitas ações, conhecimentos, habilidades nós precisávamos ter. Quando parou tudo, tivemos que ter pessoas que começassem a ter uma iniciativa do que fazer, porque nós não sabíamos o que queria ser feito. Né? Então, nós precisávamos de pessoas proativas que fizessem, desenvolvessem ações, porque senão a gente não sabia nem o que ia fazer. Parou tudo, e ninguém esperava aquilo. Entendeu? Então, hoje em dia, no século XXI, nós precisamos de pessoas com habilidades específicas para esse século. E a BNCC direciona isso. Além do conhecimento que a pessoa precisa ter, também as habilidades, as competências. Tá? Isso nós iremos já verificar o que a base nos repassa. Então, a base funciona como meio de orientação para todo o sistema educacional, nós já verificamos, né? Ela serve para ajudar estados, municípios, instituições de ensino a alcançar os seus objetivos de aprendizagem. E a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, não ignora as particularidades de cada escola. Como eu falei para vocês, a escola tem a sua autonomia também para trabalhar, mas sempre a partir da base. E também outra coisa, a base não é um currículo pronto, rígido. Falei para vocês, a base não é Bíblia, é base, é a partir dali o que é essencial o aluno aprender, tá? E em sua aplicação, o governo federal, estados e municípios usa a base para orientar a formação dos currículos locais das escolas, né? Então, a BNCC ela tem um papel fundamental dentro da formação de currículos e grades escolares em toda a educação nacional. Isso nós já verificamos, né? É no documento de orientação para as escolas e professor, pela qual as instituições vão modelar e planejar seus currículos. Então, é a partir da base que vai estruturar o que é essencial trabalhar com o aluno. Daí, dessa forma, naturalmente, surge uma padronização de disciplinas e conteúdos essenciais na rede educacional. Com isso, gradualmente ocorre uma redução das desigualdades. Esse é o objetivo principal. Outra coisa, gente, a base, a partir da base, ela é base nacional. Ela foi feita para todo o país, né? Todo o Brasil, todos os estados, municípios usam a base. Mas também a LDB direcionou, né, a lei para que os municípios e os estados tivessem o seu referencial. Ponta Grossa tem o seu referencial curricular, né, tem do ensino fundamental e da educação infantil, de Ponta Grossa. Curitiba tem o seu referencial, né? Eu que trabalho com isso. Colombo tem o seu referencial, Pinhais tem o seu referencial, cada cidade tem o seu referencial. Mas o referencial de qualquer cidade, ou do estado também, eles estão sempre embasados na lei maior que a base. Tá? Então, a base nacional, ela foi o pontapé inicial. A partir da base, os municípios e os estados fizeram os seus referenciais. Então, quando nós estudamos a base bem estudado, quando nós vamos verificar qualquer referencial de qualquer município, a gente verifica que ele está embasado, fundamentado na lei maior que a base. Tá? Então, quando nós formos estudar o referencial
do município de Ponta Grossa, a gente vai verificar que ele está todo embasado na BNCC, tá? Para que vocês saibam. Por isso que a gente estuda primeiro a BNCC para depois o referencial, certo? Para que vocês entendam essa ligação. Mas por que cada município e cada estado tem o seu referencial se já tem a base? Por conta da especificidade de cada município e de cada estado. Entenderam? A base é o que é essencial aprender, mas cada município e cada estado pode ter o seu referencial. Eles vão ter fundamentado a base, mas vão complementar algo, tá? Vão direcionar algo complementar específico do município ou específico do estado, para que vocês saibam os seus documentos. Tá? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, tem que estudar a base, não sei quantas páginas. Depois tem que estudar o referencial, mais não sei quantas páginas, 900 páginas, né? Não, elas se complementam, certo? Em cada uma delas vai ter o que é essencial, as competências, habilidades, os conhecimentos que são essenciais para serem trabalhados, tá? Mas elas estão sempre fundamentadas na lei maior, que é a base. Não pode ser diferente. Um referencial feito em qualquer município, não precisa ser só de Ponta Grossa. Nós estamos falando de Ponta Grossa porque nós estamos no concurso de Ponta Grossa. Mas um referencial feito em qualquer município, ele vai ser feito a partir da base. Tá? Ele vai ter complementos, vai ter especificidades do seu município, mas ele está fundamentado na base. Tá? Para que vocês saibam essa diferença. Então, quando a gente estuda bem a BNCC, vai se complementar o estudo específico, olhar específico, por exemplo, referencial de Ponta Grossa. Se for de outra cidade, Castro, Palmeira, Curitiba, você estuda a base, quando você vai trabalhar o referencial, ele está dentro da base. E também a base dentro das diretrizes. Tá? Um documento complementa o outro. Certo? Muito bem. Qualquer coisa, pergunte. Na base nacional comum curricular, como nós falamos, além desse conhecimento que precisa, nós também temos as competências para formar essa pessoa do século XXI, né? Então, existem 10 competências dentro da base que atuam como balizadores da educação brasileira. São elas que devem consubstanciar no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a rede nacional de ensino. Daí, o que é essas 10 competências? O que a base direciona a ser competência? Tá? Então, segundo a base, eu vou explicar bem tranquilo para que vocês entendam o que é essa competência que deve ser desenvolvida, essas 10 competências. Porque a base nacional, ela direciona a trabalhar essas 10 competências em todas as etapas da educação básica, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. As 10 competências não são aulas. Ah, vou ter aula disso. Não, não são aulas. As 10 competências, é para ser, acabei de falar, é para você trabalhar durante todas as etapas da educação básica, desde a educação infantil, desde até o ensino médio. E cada etapa você vai trabalhar de acordo com a idade da criança. Eu não vou trabalhar uma competência para uma criança de 5 anos de uma forma que eu vou trabalhar para um adolescente de 15. Não, mas eu vou trabalhar a competência para a criança da maneira da criança e para adolescente da maneira do adolescente. Mas as competências, as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular, é para serem trabalhadas durante todas as etapas da educação básica. Mas o que é competência segundo a BNCC? Aqui nós vamos verificar. Competência é definida como a mobilização de conhecimentos. Então, vejam lá, primeira coisa. Competência, mobilização de conhecimentos. Então, eu preciso primeiro de conhecimentos. O que são os conhecimentos?
são os conceitos e procedimentos, tá? Mais habilidades, porque é mobilização de conhecimentos e habilidades. O que, que são as habilidades? São as práticas cognitivas e socioemocionais. E mais atitudes e valores. Então, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Para resolver o que? Demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania do mundo do trabalho. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é competência. Por exemplo, eu quero ser um grande mestre cook, né? Um grande cozinheiro. Cozinheira, né? Vai depender de cada um. Quero ser uma grande cozinheira. Mestre Cuca lá, né? A Carmen lá, chefe de cozinha, né? Não é mestre Cuca que chama, é chefe de cozinha. Quero ser uma grande chefe de cozinha. Para eu dar exemplo de competência para vocês entenderem o que é competência. Então, para eu ser uma grande chefe de cozinha, eu preciso primeiro de conhecimento. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o que é verdura, o que é fruta, o que é ácido, o que não é ácido, o que é doce, o que é salgado, né? Não sei. Não sou uma grande chefe de cozinha, tá? Então, mas eu preciso desse conhecimento para ser uma grande chefe de cozinha. Eu preciso saber, pelo menos, como eu falei, que o que é legumes, o que é verduras, o que é frutas, o que é doce, o que é ácido, sei lá, assim por diante. Conhecimento. O que posso misturar, o que eu não posso misturar, o que pode fazer mal, o que não pode. Conhecimento. O que mais que eu preciso para ter competência, para ser uma grande chefe de cozinha, para ser competente chefe de cozinha? Conhecimento, habilidade. O que é habilidade? Preciso saber cortar, descascar uma batata, cortar uma cebola, como é que corta, sei lá, né? Um quadradinho, redondinho, não sei, né? Preciso saber isso. O ovo, como é que cozinha. Esses tempos eu fiz um curso para saber para fazer, né, algumas receitas, daí eu fiz um curso, daí tinha que falar ovo, como é que cozinha, como é que faz, como é que, né, todos, isso é habilidades também, preciso saber quanto cozinha o ovo, quanto, né, todas essas práticas cognitivas e socioemocionais. Preciso saber, não adianta eu saber que o ovo é isso, aquilo, tem que saber lidar, né, habilidades. Então, verifique, para ter competência, conhecimento e habilidades. E que mais? Atitudes e valores. O que são atitudes e valores? Se eu quero ser uma grande chefe de cozinha, não adianta eu ter conhecimento, saber lidar com esse conhecimento, e eu preciso ter atitudes e valores. O que é atitudes e valores? Eu não vou colocar um ovo podre numa receita. Se eu tenho um único ovo lá, preciso de um ovo, e aquele ovo está estragado, eu não coloco, porque são valores, porque vai fazer mal para alguém. Ou eu não vou usar alguma coisa né, que não condiz com o respeito às outras pessoas, são valores. Então, esses três, conhecimento, habilidades e atitudes e valores, segundo a BNCC, a mobilização desses três forma o quê? A competência. Entenderam? Então, não é só o conhecimento. É isso que a BNCC verificou. Porque, observe, nós, né, na escola, qual que é o objetivo principal antes de que a gente tivesse conhecimento? Que você decorasse os conteúdos, você entendesse o que o professor estava ensinando, conhecimento. Mas só o conhecimento não forma competência. Nós precisamos de habilidades, saber utilizar esse conhecimento. Por isso que eu falei da pandemia. Se não tivéssemos pessoas competentes, não adiantava ter o maior conhecimento do mundo. Tem que ter habilidade, tem que ter ação, tem que ter valores. Então, a mobilização desses três forma a competência segundo a BNCC. E a BNCC direciona 10 competências que devem ser desenvolvidas. Aonde? Durante as etapas da formação na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, a BNCC direciona que sejam trabalhadas essas 10 competências na formação
da pessoa, né, do estudante. Quais são as 10 competências gerais da BNCC? Porque tem competências específicas, né, mas nós temos as gerais, que é para ser trabalhada durante toda a educação básica. Aqui não é uma competência, a primeira, a segunda, não é para trabalhar numa sequência. Primeiro eu trabalho isso, depois isso. Não, são 10 competências para ser desenvolvidas, não numa sequência. Eu posso trabalhar a 10ª, trabalhar a primeira, trabalhar a quinta, entendeu? São as competências para serem desenvolvidas. São 10, mas não numa sequência. Primeiro essa, segunda, de forma alguma. São 10 que eu posso trabalhar, né, no desenvolvimento do aluno. Então, a 1, né? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Verifique, gente, a BNCC foi feita em 2018. Quando que veio a pandemia? 2020. E já falava na BNCC, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. É usar esses conhecimentos para colaborar na construção de uma sociedade. Então, não adianta você ter conhecimento, você tem que colaborar com a sociedade. Não adianta a criança aprender sobre o rio, decorar sobre o rio e passar todos os dias na frente do rio, né? Ou passar pelo rio, né, através de um barco, sei lá, e não cuidar desse rio. Entendeu? Não utilizar esse conhecimento para cuidar desse rio, para aprender, para colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, isso é uma das competências. Valorizar e utilizar esses conhecimentos historicamente construídos para aprender, colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. São uma das competências gerais da BNCC. Outra competência da BNCC, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Para quê? Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, na escola, não é só passar o conhecimento para o aluno, é exercitar a curiosidade intelectual. É fazer o aluno ter a vontade de aprender, investigar, analisar criticamente, imaginar, criar. Então, o professor não passa o conteúdo para o aluno, eu penso de uma forma, vou passar para o aluno. Não, eu com esse conhecimento tenho que fazer com que ele pense. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu esqueci da minha água, eu sempre dou exemplo da água para que eu lembre da minha água. Mas vou dar um exemplo para vocês dessa habilidade, dessa competência. Por exemplo, se eu vou trabalhar sobre a água, o que eu posso fazer com os alunos? Fazer eles pensarem. A água, traga uma garrafinha de água para a criança lá. Posso dizer, a água vem dessa garrafinha? Não, da onde vem a água? Isso é exercitar a curiosidade, entenderam? É isso que a BNCC nos passa. Eu tenho que fazer o aluno pensar. Essa água vem da garrafinha, ou o leite, vou trabalhar o leite, né? Leite da caixinha, fazer pensar. O leite vem da caixinha ou vem da onde? Vem aonde esse leite? Como é que ele é tirado? Como é que é produzido? Como é que ele vem parar na caixinha? Né? Qual que é esse processo que vem até nós na caixinha? Isso é exercitar a curiosidade intelectual, de aprender, querer aprender de onde vem. Por que é assim? Não poderia ser diferente? Né? É criar, investigar, elaborar, testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções. Verifique, como eu falei para vocês, a BNCC foi feita em 2018, 2020 que foi a pandemia, 2020, veja essa realidade, o que está acontecendo com o mundo? Vamos buscar soluções, criar soluções.
É ou não é? Nós tínhamos que ter, ainda bem que teve a BNCC antes, né? Mas muitas pessoas já tinham essa visão de conhecimento. Nós precisamos exercitar a curiosidade. Verifique, hoje nós estamos tendo aula através do Meeting. Antes da pandemia, nós nem pensávamos em ter uma aula dessa. Porque as pessoas não acreditavam, não é? Ah, mas vai ter uma aula, né? A professora dando aula na sua casa, eu na minha casa, vocês na casa de vocês. Será que dá certo? Como é que é? Então, teve alguém que fazer tudo isso. Então, isso é uma das competências gerais da BNCC, exercitar a curiosidade intelectual. Outra competência da BNCC, para trabalhar em todas as etapas da educação básica. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. O que é isso? Valorizar as diversas manifestações, é valorizar as manifestações. A cultura, as manifestações artísticas e culturais, elas são conhecimentos. A cultura é conhecimento. Então, nós precisamos valorizar essa cultura local e mundial. E fazer os alunos participar de práticas diversificadas dessa produção artística e cultural. Quando a gente viaja, né? Quando a gente viaja, vai para um lugar, para um outro, você conhece culturas diferentes, manifestações culturais diferentes, artísticas diferentes, você começa a pensar, por que é feito assim? Por que fazer assim, dessa forma? Quantas coisas bonitas são realizadas? Cultura é conhecimento. Então, na escola, como competência, é valorizar essas diversas manifestações artísticas e culturais. Isso amplia o conhecimento do aluno. Então, uma das competências também para ser trabalhada na BNCC, né, na educação básica. Outra competência, utilizar diferentes linguagens. O que é linguagem? É comunicação. Quais são as linguagens que a BNCC direciona? Verbal, corporal, visual, sonora, digital. Vou dar um exemplo, verifique. A importância de saber utilizar uma linguagem digital. Tem pessoas que não sabem utilizar a linguagem digital. Se manifesta de forma errada no WhatsApp, dá uma confusão danada. Então, nós precisamos saber utilizar essas diferentes linguagens, essas formas de comunicação. Conhecer e saber utilizar. Ó, também, né? Conhecimentos da linguagem artística, linguagem matemática, científica, para quê? Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e também produzir sentidos que levem a entendimento mútuo. Entendimento mútuo. Então, a forma de comunicar é essencial para que eu possa repassar aos outros o que eu penso, né? A comunicação, ó, ideias, informações, sentimentos. Então, nós precisamos ensinar esse aluno a comunicar. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas não sabem essa comunicação, não sabem repassar o que sente para o outro. Muitas vezes nós temos quantas pessoas né, vários problemas, depressão, ansiedade. Talvez, muitas vezes, uma das causas é essa falta de saber comunicar. Então, precisa ser ensinado como competência na escola, tá? Estou dizendo que é só isso, mas pode ser a partir disso, tá? Outra competência, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica. Então, ó, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação. Mas aqui, ó, de forma crítica, significativa. Né? Então, por exemplo, ele diz assim, utilizar tecnologias digitais de forma crítica, significativa. Vou usar, acabei de falar para vocês, o WhatsApp, ou o Facebook, ou qualquer, né? Qualquer tecnologia digital, saber utilizar de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Eu posso escrever tudo o que eu quero no Facebook?
ou no Instagram, ou no WhatsApp, não. Eu sempre digo para os alunos, veja no Instagram, vou escrever o que eu penso, eu estou falando para o mundo inteiro. Então, tem que saber o que eu estou comunicando. Tem que fazer de forma crítica, significativa, reflexiva, ética. Então, isso tudo é importante o aluno desenvolver essa competência, né? Também para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, é saber utilizar, não é tirar, é saber utilizar, né? Compreender, criar tecnologias. Esse também é uma das competências. Outra competência, valorizar a diversidade dos saberes. Deixa eu pôr a bateria antes que eu quero. Valorizar a diversidade de saberes. Ah, sumiu minha imagem aqui, mas deixa eu ver aqui. Acho que na hora que eu fui ligar só um pouquinho. Eu fui ligar a bateria acho que sumiu aqui. Deixa eu ver, só um pouquinho. Eu já travou? Voltou, gente? Eu vou sair. Voltou. Voltou? A imagem voltou. Eu vou voltar. Eu saio e já retorno. Eu saí, retornei, eu acho que deu certo, né? Sim. Então, beleza. Às vezes acontece isso. Vou ligar a bateria, ele talvez dê alguma coisa. Mas vamos lá. É bom sempre falar aí se tiver alguma coisa. Que bom que deu certo. Então, vamos continuar. Então, a 6 é valorizar essa diversidade de saberes e vivências culturais. Competência também da BNCC. 7, argumentar. Então, verifique, todas essas competências é para formar essa pessoa. Olha, o que nós queremos? Ó, valorizar, utilizar os conhecimentos, exercitar a curiosidade, valorizar é a palavra que é mais utilizada, né? Fluir as diversas manifestações, utilizar diferentes linguagens, compreender e criar, utilizar e criar tecnologias digitais, valorizar a diversidade de saberes. Então, tudo isso são competências. Também, argumentar. Por que argumentar? Porque muitas vezes a pessoa é crítica sem conhecimento. Se eu quero
ser crítico, se eu quero analisar alguma coisa, eu preciso argumentar. Nós acabamos de verificar. Para você ter uma competência, você precisa de conhecimento. Nós não podemos achar algo. Eu acho que é assim, eu acho. Não, nós temos que argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Para quê? Para formular, negociar e defender ideias. Então, na escola, essa é uma competência que deve ser trabalhada com todos os alunos, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, quando ele vem uma coisa assim, eu acho isso. Não, você tem que fundamentar, você tem que ter base em fatos, dados, informações. Não pode falar qualquer coisa, você tem que argumentar com conhecimento, para que você formule, negocie e defenda ideias, pontos de vista, decisões comuns, e respeite e promova os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético. Então, vou argumentar com conhecimento, mas com respeito também. Então, isso é uma das competências também da BNCC. Outra competência, conhecer-se. Então, verifique, vou trabalhar com o aluno esse conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional. Então, observe que a BNCC direciona essa competência. Não é só de conhecimento, eu também preciso me conhecer, me apreciar, cuidar da minha saúde física e emocional. Verificar, uma discussão lá, vale a pena aquilo lá? Para minha saúde, o que é mais importante? Minha saúde emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros. O que é compreender-se na diversidade humana? Todos nós somos iguais, não somos. Não adianta eu exigir do outro que ele seja igual a mim. Não é. Ele vai ser diferente. Eu sempre digo, eu sou muito elétrica. Pessoas mais tranquilas que convivem comigo, elas têm que ter paciência comigo e eu com elas, né? Por conta que cada um é diferente. Valorizar a cada um, né? Na sua diversidade humana, como diz nessa competência. Respeitar a tudo isso, né? Então, eu preciso conhecer, se apreciar e cuidar da minha saúde física e emocional, compreendendo essa diversidade humana. Outra competência da BNCC, exercitar empatia. Verifique, a BNCC repassa isso. Então, ela não repassa apenas a conhecimento, ela repassa também a formar pessoas, exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos, cooperação. Por que a BNCC repassa isso? Porque nós estamos formando pessoas para a sociedade. Adianta pessoas com um monte de conhecimento e daí que não respeita os outros, que não sabe resolver conflitos, que não coopera, fazendo respeitar e promovendo respeito ao outro, aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade. Eu tenho que saber que nesse mundo que nós vivemos, são pessoas diferentes e valorizar essa diversidade. É necessário, eu sempre digo aos alunos o seguinte, né? Para vocês pensarem também sobre a diversidade. Imagine se tivesse, por exemplo, aqui eu dando aula para vocês, todas as pessoas fossem igual a carne, tivessem com a mesma roupa primeiro, né? E dizer, meu Deus, ver as figurinhas de vocês, tudo com a mesma roupa, o mesmo cabelo, o mesmo óculos, a mesma forma de falar. Ia ser insuportável. Pense vocês também, cada um de vocês aqui tivesse a professora igual a vocês, os colegas, tudo tivesse igual. Não era, né? Com certeza não seria bom. Agora, quando existe o diferente, cada um de um jeito, de um tipo, de fala de um jeito, né? De um modo de ser, de pensar. Então, essa diversidade que nós temos que trabalhar com o aluno. Exercitar a empatia, diálogo, valorização da diversidade de grupos sociais. O que é valorizar? Valorizar é respeitar o outro. O outro é cabelo amarelo, vermelho, azul, sei lá. Vamos respeitar ele. É o jeito que ele gosta. Ninguém tem nada a ver com isso. Entendeu? O jeito que ele fala, diferente. Então, isso é
uma das competências da BNCC, tá? Muito bem. E a 10ª, né, ou a 10, porque não é uma sequência, não é uma ordem, né, por isso que eu digo 10, não, né, nessa ordem, né, é agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Aqui vai ter o resumo de quase todas as competências. A tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, pensando no outro, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, estou formando essa pessoa para agir pessoal e coletivamente, com essa autonomia e responsabilidade. Também flexibilidade, resiliência e determinação. Então, observe, nós estamos formando pessoas para a sociedade com essas 10 competências. Então, essas 10 competências estão na BNCC e também estão nos referenciais, por conta da importância dela na formação desse estudante. E essas 10 competências gerais, elas é para ser trabalhada desde a educação infantil até o ensino médio, em toda a educação básica, tá? Muito bem. Gente, então nós trabalhamos aqui em geral a BNCC. Eu vou trabalhar algumas questões que são cobradas em concursos públicos como simulados, para que vocês saibam que questões que podem cair sobre a BNCC, tá? Sempre lembrando que nós temos que ter as concepções do que é esse documento, quais são os princípios que fundamentam esse documento, tá? Daí, amanhã nós iremos estudar o referencial de Ponta Grossa, que é, as diretrizes, desculpa, as diretrizes nacionais, tá? Amanhã nós vamos trabalhar as diretrizes, para dar continuidade. E daí, como eu falei para vocês, vou passar o Google Classic com as leis para que vocês possam ir estudando já antecipadamente também. Então, por exemplo, essa é uma questão, né? Eu não lembro qual concurso que eu peguei, mas que pode cair sobre a BNCC. Então, vamos verificar aqui, ó. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, é incorreto. Muitas questões de concursos públicos têm questões direcionadas a você buscar o incorreto, né? Então, eu sempre digo, eu, por exemplo, tenho dificuldade de procurar o incorreto, porque a gente sempre vai para o correto, né? Então, eu sempre grifo na questão o que está pedindo. Está pedindo o incorreto? Então, eu vou procurar dessas alternativas o que não está correto, né? Então, vamos verificar. Na BNCC, opa, eu já fui para a questão. Na BNCC, o ensino médio está organizado em 4 áreas do conhecimento. Sim, a BNCC, ela organiza não só o ensino médio, como também o ensino fundamental em áreas do conhecimento. Por que a BNCC direciona áreas do conhecimento? Porque ela amplia a visão desses componentes curriculares. O que esses componentes curriculares? Antes a gente chamava de disciplina, hoje chamamos de componentes curriculares. Por exemplo, matemática, história, geografia. Às vezes a gente pode até chamar de disciplina, porque é o nosso costume, mas o nome correto hoje em dia é componente curricular, tá? Então, por exemplo, temos matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências, né, no fundamental. No médio, física, química e assim por diante. Então, esses componentes curriculares, antes nós trabalhávamos cada caixinha, cada momento de aula específico daquela disciplina. Hoje nós chamamos de componente curricular, que essas, que era chamada de disciplina, que hoje é chamada de componente curricular, elas fazem parte de uma área do conhecimento, ampliando. Por exemplo, nós temos 4 áreas do conhecimento no ensino médio, segundo a BNCC, que são as linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. Cada área do conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dessa etapa. Sim, está correta essa alternativa. Então, na BNCC, nós temos áreas do conhecimento. Então, a letra A está correta. Eu já cliquei aquela hora e apareceu, né?
a letra B que está incorreta. Por que a letra B está incorreta? Vamos verificar e ler, porque nós estamos procurando a incorreta, né? Então, a Base Nacional é um documento de caráter normativo, sim, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver na educação infantil ao ensino superior? Não. Aqui que está errada essa questão. Até aqui estava tudo correto. Mas não é da educação infantil ao ensino superior. Lembra que eu falei para vocês? A BNCC é da educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio. Aqui que está errado. Não precisa nem ler o resto. Então, o erro está aqui. Então, por isso que essa é a incorreta, tá? A letra C, por que a letra C é correta, né? Vamos verificar. Tem como um de seus marcos legais o inciso 9, inciso 4º do artigo 9º da LDB, né, 9394, que afirma que cabe à União estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar formação básica comum. Lembra que eu falei para vocês? E antes da LDB, na própria Constituição, já estava que teria um documento que iria direcionar, nortear o que era essencial, os conteúdos mínimos, o que é essencial, a base para ser trabalhada em todas as escolas. Esse regime de colaboração entre estados, municípios, Distrito Federal, todas essas competências, né, estados, Distrito Federal, os municípios, todas elas trabalham nesse regime de colaboração. O que é regime de colaboração? Lembra que eu falei para vocês? O município, o estado pode ter o seu referencial, mas tudo de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Por conta que se complementam. Estão todos de acordo, regime de colaboração. Então, a letra C está certa. E a letra D, por que está certo? Vamos verificar. Apresenta 10 competências, sim, acabamos de verificar. Então, a BNCC apresenta 10 competências gerais para ser trabalhada em toda a educação básica, a educação infantil ao ensino médio. E uma dessas competências consiste em valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, acabamos de verificar, né? Das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Então, a letra D está correta. Então, aqui está procurando a incorreta é a letra B, né? Porque não é da educação infantil ao ensino superior, é o ensino médio. Muito bem. Aqui, outra questão também que foi pega de uma prova. A resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, de 22 de dezembro de 2017, que ele instituiu e orientou a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Né? Então, aqui está tudo certo. A resolução supracitada institui a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, como documento de caráter, acabamos de verificar. Qual o caráter desse documento? Normativo. Ele não é orientador, ele não é voluntário, ele não é demonstrativo e nem individualista, né? Usar umas palavras bem. Ele é normativo. O caráter do documento da BNCC é normativo, é uma norma para ser utilizada em todas as escolas, públicas e particulares. Tá? Então, é a letra D, né? Agora, também aqui, né? Outra questão pedindo o incorreto. O incorreto vai ser já logo a letra A. Vamos verificar por que a letra A é incorreta. Então, sobre a BNCC, é incorreto afirmar. Explicitar seu compromisso com a educação integral a partir da defesa da escola em tempo integral para todos os estudantes da educação básica, com aulas nos turnos matutino e vespertino, pois é uma coisa que não tem nada a ver com a BNCC. Então, a primeira já é incorreta, é a letra A. Vamos verificar por que as outras são corretas. Então, sobre a BNCC. Define competência. Sim, lembra que eu falei? O que é competência? Mobilização do quê? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Lembra que eu expliquei?
Quem que fala isso? A Carne não, é a BNCC, que define competência como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Para quê? Para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, a letra B está correto, fala sobre a BNCC. Vamos verificar a letra C. Na educação infantil devem ser assegurados os seguintes direitos de aprendizagem. Sim, a BNCC direciona que na educação infantil temos que trabalhar os direitos de aprendizagem. Quando nós formos trabalhar sobre as diretrizes, depois com as diretrizes do município, nós iremos trabalhar sobre esses direitos de aprendizagem, que estão na BNCC, mas também estão nas diretrizes, no referencial do município, tá? O que esses direitos de aprendizagem? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses são os 6 direitos de aprendizagem, tá? Esses direitos de aprendizagem não é para você trabalhar, vou trabalhar com a criança agora conviver. Não. Os direitos de aprendizagem são para o professor trabalhar na sua prática pedagógica. O que é isso? Vou dar um exemplo. Se eu quero trabalhar com um aluno da educação infantil, o direito de aprendizagem conviver, como é que eu vou trabalhar? Eu vou oportunizar na minha aula, na educação infantil com as crianças, o momento de conviver com o outro, com o mais velho, com outra sala, com alguém que vem da família lá, vem visitar a escola. Eu vou oportunizar esse direito de aprendizagem. Vou dar outro exemplo. Se eu quero trabalhar o direito de aprendizagem brincar, como que eu trabalho o direito de aprendizagem brincar, segundo a BNCC? Eu vou trabalhar na minha prática pedagógica, na minha aula. Então, na educação infantil, eu vou oportunizar a criança a brincar, ou participar, ou explorar, expressar e conhecer-se. Entenderam? Então, os direitos de aprendizagem são 6. Os direitos de aprendizagem devem ser trabalhados na educação infantil. Como é que eu trabalho os direitos de aprendizagem? Na prática pedagógica, oportunizando ao aluno esses direitos. Ele tem direito de conviver, ele tem direito de brincar, participar. Como é que eu vou trabalhar o direito de participar com a criança na educação infantil? Eu vou desenvolver uma atividade e vou fazer com que ela participe, com que ela explore, com que ela conheça, assim por diante. Então, a letra C está correta. E nós estamos procurando a incorreta, que é a letra A, que a gente já verificou. Letra D. Vamos verificar por que a letra D está correta. O ensino fundamental está organizado em 5 áreas do conhecimento, como eu acabei de falar para vocês quando eu falei de ensino médio. Na BNCC, a grade curricular, a formação curricular, está organizado, o ensino fundamental, em 5 áreas do conhecimento. Linguagens, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências do ensino religioso. Essas são as 5 áreas do conhecimento para o ensino fundamental, segundo a BNCC. Então, a letra D está correta. Muito bem, mais uma questão sobre a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular estabelece que a educação infantil é uma etapa essencial para a construção da identidade e da subjetividade das crianças. Sim, né? O documento BNCC apresenta uma estrutura curricular para a educação infantil baseada em campos de experiência. Então, quando nós formos trabalhar amanhã as diretrizes, a gente vai verificar que na educação infantil é direcionada para a experiência. Diretrizes
da educação infantil foi feito em 2010. BNCC foi feito em 2017, 2018. Em 2018 foi implantado. 2018. Na BNCC de 2018, a estrutura curricular para a educação infantil é baseada em campos de experiência, além dos direitos de aprendizagem. Campos de experiência. Para trabalhar, não é conteúdo, não é para você trabalhar com a criança história, geografia, matemática, não. Na educação infantil, você vai trabalhar campos de experiência. Você vai desenvolver com a criança, vai trabalhar com elas as experiências desses conhecimentos. A BNCC direciona isso, a 5 campos de experiência. Então, não é eixos de aprendizagem, não é campos de conhecimento, nem eixos da experiência. O certo é, na educação infantil, segundo a BNCC, a estrutura curricular para a educação infantil é baseada em campos de experiência. Certo? Muito bem. Aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Alguma dúvida sobre algum conteúdo? Se não tiver nenhuma dúvida, eu agradeço e até amanhã às 19 horas nós iremos trabalhar as diretrizes. Esta aula de hoje ficará disponível amanhã, tá? Não fica disponível, se eu fechar aqui, ela não fica disponível agora, porque o Google tem que baixar. Então, amanhã a gente organiza e coloca no YouTube. O YouTube não é aberto para todos, é só quem tem o link lá no Google Classroom, tá? Então, essas aulas, elas ficam no YouTube para que vocês tenham mais facilidade de assistir. Senão começa a travar se for colocar direto. Então, pela experiência que a gente tem, a gente coloca disponível, que é o chamado de não listado. O que é não listado? Ele não fica para o público, ele fica somente para os alunos da turma, tá? Então, a gente coloca no YouTube e coloca disponível no Google Class para vocês poderem assistir. Então, amanhã à noite, a aula de hoje vai estar disponível. E também vou colocar no Google Classroom as aulas de LDB, Estatuto, para que vocês já possam ir assistir. Mas como é que vocês fazem? Pode assistir em outro horário, quantas vezes quiser, tá? Daí, quando tiver dúvida, é só mandar individualmente, que a gente dá essa assessoria. Outra coisa, mas sempre, não adianta pedir amanhã cedo, é só amanhã à noite, porque essa aula de hoje é amanhã à noite, sempre no outro dia, tá? Que vai estar disponível. Outra coisa, tem alguma dúvida, é só perguntar. Gente, para se preparar para o concurso público, agora é pegar a BNCC e fazer uma leitura. Não deixe de ler diariamente um pouquinho sobre cada conteúdo. Retome a aula. A aula ajuda, auxilia a preparo, sim, mas a leitura vai ajudar a fundamentar o que vocês aprenderam. Então, amanhã, por exemplo, eu passo depois o link para vocês da BNCC, faz uma leitura, vocês vão entendendo melhor, vai complementando. Amanhã vamos trabalhar as diretrizes, depois de amanhã faz a leitura das diretrizes, e assim vai complementando os seus estudos, tá? Porque eu acabei de falar, o tempo é curto, e vocês terão ainda língua portuguesa e matemática, né? Então, é bastante corrido, mas dá certo de vocês se prepararem e serem aprovados. Esse é o objetivo principal, tá bom? Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu agradeço, e até amanhã, às 19 horas, né, nesse mesmo, passo outro link para vocês, um pouquinho antes da aula, daí vocês acessam. Mas qualquer dúvida é só perguntar. Um grande abraço e até amanhã. Obrigada, obrigada. Até amanhã. Um grande beijo, até amanhã. Boa noite, prof. Até amanhã. Querida, até amanhã. Boa noite.